Professor, se você puder botar. Pronto. Ok, já coloquei. Boa tarde a todos os membros da banca. Estamos aqui presentes hoje, no dia 8 de março de 2022, para realizar a banca de defesa do aluno Thiago Virgínio Paz Leme, tá? Onde ele vai tratar do assunto da superação dos precedentes. Tá? A banca está composta pela professora Juliana Bastos, membro externo, e pelos professores da casa, Rafael Dresch e Thiago Odon. Tá? O Thiago terá um tempo de até 30 minutos para fazer a sua apresentação e depois nós entramos na fase de arguição. Tá? Thiago. Professor, me dá só um minutinho aqui para eu ligar o meu cronômetro. Pois não. São 14h05 aqui no meu relógio, tá? Tem até 30 minutos para fazer. Okay. Pode começar. Boa tarde, professores, componentes da banca. Cumprimento a todos. Pessoa do professor Jorge Honor, professora Juliana, professor Tiago, professor Rafael, um prazer estar com os senhores. Eu preciso compartilhar minha tela aqui. Os senhores veem? Ok. Bom, meu nome é Tiago, Virgínio Paz Leme, como foi dito pelo professor. Meu tema é superação de procedentes, overruling da ADIM 4983 pela Emenda Constitucional 96 e Lei 13.364 de 2016. Não estou conseguindo passar aqui. Estou com um problema técnico aqui, professor. Thiago, tente tirar da tela cheia e compartilhar novamente para ver se funciona. Pronto, vou tentar aqui, ó. Ok. Os senhores conseguem ver os slides? Sim. Introdução. Sim, eu não vejo os senhores, tá? Eu vou continuar a minha apresentação. Bom, a introdução. O tema foi escolhido, esse tema eu venho trabalhando ele já há muito tempo, desde antes de ingressar no mestrado. Eu advoguei algumas causas sobre esse tema, sou advogado, né? Sou advogado tributarista e estava fazendo alguns cursos em São Paulo e também sou criador de cavalos e competidor de cavalos. Ali atrás vocês estão vendo uns troféus ali. São os meus campeonatos que eu já ganhei do meu filho, que é campeão, inclusive bicampeão nacional e campeão pan-americano de 3 tambores e 6 balizas. São esportes equestres, né? Obviamente. E aí eu volto a relembrar rapidamente para os senhores sobre o projeto de pesquisa. O nosso problema de pesquisa pode ser interpretado pode ser expresso na seguinte pergunta: houve overruling do precedente fixado da ADIM 4983 pela Emenda Constitucional 96 e pela Lei 13.364 de 2016 e suas alterações posteriores? E nosso objetivo geral é verificar se a emenda constitucional seguida da Lei 13.364 e suas posteriores alterações implicaram no overruling da ADI 4983. Nossos objetivos específicos, nós procuramos apontar o precedente fixado pela ADI 4983, suas nuances e seu julgamento, apreciar a emenda constitucional 96 e as leis posteriores que trouxeram as mudanças ao ordenamento jurídico, analisar
a adoção da teoria dos precedentes judiciais no Brasil, verificar como se dá a superação de precedente através das técnicas próprias, né? Verificar como o postulado da segurança jurídica importa no presente caso, e não só no presente caso, mas se espalha para produzir segurança jurídica e segurança institucional, e até segurança nacional, eu diria, e eficiência na criação e interpretação do direito. Analisar também como a jurisprudência tem se comportado após a emenda constitucional 96. A nossa hipótese é que, teoricamente, que com uma emenda constitucional, reconhecendo e protegendo esportes equestres em si, como nós vamos ver, traria um cancelamento desse precedente fixado na ADI 4983 e pacificaria o direito, uma vez que há um embate entre várias correntes aí de tribunais, né, trazendo insegurança jurídica. Nossa metodologia, fizemos um estudo de caso, né, um estudo de caso, lançamos mão ainda de pesquisa bibliográfica sobre temas relacionados, utilizamos o método jurisprudencial e na pesquisa bibliográfica o método indutivo. A presente pesquisa, eu entendo, e nós entendemos, na verdade, relevante, principalmente no momento atual que nós vivemos, que o nosso direito tem passado por grandes mudanças no sentido de ampliar a segurança jurídica, né? Há um ambiente de grande insegurança jurídica. Na nossa dissertação, o professor Fred Didier, parafraseando o professor Ari, diz que há uma grande geleia jurisprudencial, né? Uma completa ausência de segurança jurídica. E assim, nós temos que a segurança jurídica ela tem que trazer estabilidade, né? Obviamente, através não só das leis, mas dos julgamentos e principalmente da fixação dos precedentes, ela tem que trazer estabilidade ao ordenamento jurídico, né? Sendo que a segurança jurídica passa pelo princípio da igualdade. Então, casos iguais têm que serem julgados iguais por todos os tribunais, né? E assim, nós vamos também é importante que nós demonstramos que essas alterações que aconteceram e, no caso que nós vamos mostrar que o Tribunal de Justiça de São Paulo nega validade a algumas alterações legislativas e a uma emenda constitucional, isso gera incerteza e macula o sistema jurídico, interfere na tripartição dos poderes. Bom, voltou aqui. O caso em si. O povo brasileiro, ele é um povo festeiro, por sua própria natureza, né? Nós temos festas culturais brasileiras desde quando começamos. Afinal, desde, se a gente for buscar, os índios já faziam as suas festas, né? E depois, com a colonização, as festas culturais brasileiras passaram a serem feitas nas fazendas, né? E daí surgiram inúmeras festas culturais. Mas, especificamente, chegando aqui ao nosso século, na verdade, ao século passado, 1940, nós tivemos a chegada do rodeio no Brasil, o grande movimento de rodeio no Brasil. E foi uma maravilha, né? Porque tudo que é novo é diferente, né? Veio dos Estados Unidos, foi aquela festa toda. Mas na década de 60, mais ou menos, 70, 80, começaram alguns problemas com rodeios, né? Porque algumas pessoas nos rodeios se excediam, porque ali eles queriam ver espetáculos, na verdade, de animais sendo animais bravos. Então, acontecia
de fato, excessos, né? Utilizava-se, sim, naquela época, instrumentos que poderiam causar sofrimentos animais. E aí nós tivemos essas leis proibitivas de rodeios no estado de São Paulo, em Araraquara, em Votorantim, Santana de Parnaíba e no próprio município de São Paulo. E a partir de 2013, o Poder Judiciário de São Paulo começa a vetar provas com animais. É importante salientar para os senhores que talvez não tenham conhecimento que existem outras provas com animais que não são feitas dentro do rodeio. O rodeio é uma festa separada, mas existem campeonatos que são feitos em arenas, especialmente construídas, né? Tipo Jockey Club, mais ou menos isso, como para os senhores terem mais ou menos uma ideia. Né? Uma arena de 3 tambores é uma coisa, uma arena de 6 balizas é outra coisa, uma arena de laço também é diferente, uma arena de apartação também é diferente. Então, a partir de 2013, o Poder Judiciário de São Paulo, especificamente, começa a vetar provas com animais. Né? Eu trago aí uma decisão, e essas decisões, todas as decisões, invocam o princípio da precaução, o artigo 225 da Constituição, dizendo que é dever do Estado garantir um meio ambiente equilibrado. E aí, com essas liminares, o Estado, embora já existisse a profissão de vaqueiro, né, 12.280, 2013, a profissão de vaqueiro, o vaqueiro é aquele praticante da vaquejada. Não só praticante, mas ele é o profissional especialista em vaquejada. Ele que faz a doma do animal, dos animais, ele que cuida dos animais. Então, já existia em 2013 essa lei regulamentando a profissão do vaqueiro. O Estado do Ceará, obviamente, com essas liminares, promulgou a Lei 15.229 de 2013, né? Essa lei não criou a vaquejada, porque a vaquejada, nós demonstramos no trabalho, ela é uma festa cultural que acontece desde os tempos da escravidão, né? Onde bois soltos eram agarrados e trazidos, né? E hoje já é utilizado, logicamente, como esporte, né? Essa lei apenas regulamentou o esporte, tentou proporcionar o melhor bem-estar aos animais. Nós vemos lá no artigo 4, nas outras leis, que ela favorece o transporte, o trato, né? Ela exige que a alimentação seja adequada, ela exige que tenha paramédicos, né? Ela exige que tenha equipe de veterinário 24 horas no evento, e ainda ela diz que se o vaqueiro se exceder, se os juízes entenderem que o vaqueiro se excedeu no trato com o animal, né, bateu demais, puxou demais, ele é desclassificado da prova. Além, obviamente, que se ficar configurado o maltrato aos animais, existe a legislação penal para tal. Diante disso, foi impetrada a DIN 4983, de relatoria do ministro Marco Aurélio, que obviamente votou pela inconstitucionalidade da lei, dando provimento, né? Conhecendo da ação. Em seu voto, o relator invoca os precedentes do tributo do STF da Rinha do Galo, a DIN 1856, e da Farra do Boi, a DIN 2514. Os ministros Edson Fachin, Gilmar Mendes, Teori Zavascki e Luiz Fux, em seus votos, utilizam a técnica do distinguish, dizendo que, enquanto na Rinha de Galo e na Farra do Boi, o objetivo era o ferimento do animal, né? As pessoas queriam que os animais se feriam, e ainda mais na Farra do Boi, que culminava com a morte do boi através de flechas, pedras, enfim. Na vaquejada, não. É uma modalidade esportiva e que, pelo contrário, ninguém quer que o animal se machuque. Né? Esses foram os votos dos ministros. Né? Inclusive, eu achei interessante o voto do ministro
Luiz Fux, que diz que não come carne de boi, e no abate da carne de boi, talvez os maus tratos sejam até maiores do que na vaquejada em si. Os argumentos utilizados nos julgamentos foram a favor que a prática da vaquejada, né, eu quero deixar frisado isso, a prática da vaquejada violaria o artigo 225, que exige o equilíbrio do meio ambiente e a preservação das espécies, e a proibição de submissão dos animais à crueldade. A divergência trouxe outros argumentos, né, que se essa ação fosse julgada procedente, ela violaria o artigo 205, que exige a garantia das práticas das manifestações culturais, violando ainda a defesa do processo civilizatório brasileiro, violando ainda o artigo 216 da Constituição, que protege as manifestações culturais, os modos de viver, fazer e criar, e que violaria ainda o artigo 217, que exige o incentivo à cultura e às práticas esportivas. Por um voto, a ação foi julgada procedente, com essa emenda, vaquejada, manifestações culturais, crueldade manifesta, preservação da fauna e da flora. Ficou conhecido como Lei ADI da Vaquejada. E aí, enquanto acontecia o julgamento dessa ação, que durou mais ou menos 1 ano e meio, o Congresso Nacional avançou em 2 frentes. Imediatamente, tentando barrar essas liminares que estavam acontecendo todo o tempo, dias antes de acontecer algum evento com animais, entrava uma liminar e barrava o evento sob pena de multas altíssimas, prisões e muitas outras coisas. Editou a Lei 13.364 de 2016, elevando o rodeio, a vaquejada e as respectivas expressões artísticas culturais à manifestação cultural e patrimônio imaterial brasileiro, né? Elevando também ali o rodeio, na verdade, a vontade foi elevar o rodeio à condição de patrimônio cultural e material para ser garantia, para ter uma garantia constitucional, para não ficar refém apenas do artigo 225, que garante a manutenção do bem-estar animal, né? E do meio ambiente equilibrado. E iniciaram também os senadores, né? Foi iniciado pelo Senado a emenda constitucional 96. Na época, ela entrou como PEC 50, depois foi transformada em emenda constitucional 96. E mesmo assim, mesmo com essa lei, né, e com o andamento das discussões da emenda constitucionais, continuavam as liminares proibitivas de eventos. Aí eu trago algumas para os senhores, né, do Tribunal de São Paulo, inclusive da cidade de Avaré, que foi uma das mais importantes e mais gravosas. Essa liminar gerou um prejuízo enorme à Associação Brasileira de Criadores de Cavalos quarto de milha. E em 2016 foi promulgada a emenda constitucional 96, alterando o artigo 225, né, da Constituição Federal, incluindo o parágrafo 7º. E nesse parágrafo 7º, ele diz exatamente ele vai exatamente de encontro ao que diz a emenda da ADI 4983. Ele diz que, para os fins desse artigo, né, não são cruéis as práticas esportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, né, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, que já era, porque estava já na Lei 13.364 de 2016, né, e devendo ter uma lei específica assegurando o bem-estar dos animais envolvidos, que também já
já estava resolvido na Lei 13.364. Com isso, nós esperávamos, todos esperavam que, né, uma emenda constitucional que diz que atividades com animais esportivas não são cruéis, não pode um precedente dizer, não pode o STF dizer que é cruel. Achávamos que que as liminares não mais existiriam. Então veio uma ação, foi programado um evento ali no Vale do Paraíba, e através de uma ação civil pública tentaram impedir essa prova. E o juiz da comarca de Paraibuna permitiu a prova, indeferiu a liminar, reconhecendo a emenda constitucional 96 e a alteração trazida pela Lei 13.364, dizendo que cabia ao poder público fiscalizar somente o bem-estar animal e não fiscalizar e não impedir a prova, porque as provas estavam regulamentadas e permitidas tanto pela Constituição como pela legislação infraconstitucional. Mas após pensamos que estava pacificado com essa liminar, né, mas após essa liminar continuaram as outras liminares, sentenças e acórdãos, principalmente da Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proibindo provas invocando o precedente da ADIM 4983, né, da rinha de galo, farra do boi, etc. E nessa decisão que eu destaco, a última decisão, Tribunal de 2020, o desembargador afirma em seu voto que, embora a lei, a emenda constitucional 96 e a lei deem ar de ilegalidade às práticas, elas são sim cruéis contra os animais e ele proíbe todas as provas com os animais. Então, para adequar-se à lei, ao texto constitucional, alterou-se a Lei 3.664, né, através da 13.873/19, reforçando, reconhecendo todos os esportes equestres, todos os esportes que compõem vaquejado, além de outras manifestações culturais, que não somente envolvendo animais. Nesse interim ainda foi interposto uma ADIM 5278 de 2017, foi designado relator o ministro Dias Toffoli. Ela ataca a emenda constitucional 96 sob o argumento, os mesmos argumentos, né? Viola o princípio fundamental meio ambiente equilibrado, né, na modalidade que proíbe a submissão aos animais, e invoca os precedentes da ADI 1856, 2514 e 4983. E aí aqui eu trago uma linha do tempo para os senhores só reencaixarem aí. As leis proibitivas, depois das primeiras liminares, a lei do Ceará, com a impetração logo em seguida da ADIM 4983, a primeira reação legislativa que o Congresso começou. Vocês ainda escutam, Thiago? Não. Travou para mim também, já. Ele deve ter caído. Vamos aguardar só um minutinho. Se o Thiago não retornar, a gente tenta contato com ele. Eu vou pedir para a Leane entrar em contato com ele. Só um minuto. Caiu. Desculpa, houve uma queda de energia aqui, foi queda de energia total, eu estou no 4G aqui, tá? Estou praticamente no escuro aqui, só com a luz ambiente, para continuar. Então, continuando, ok?
Posso continuar, professor? Pode, Thiago, pode. Então, estávamos aqui na impetração da DI 4983, logo em seguida a primeira reação legislativa, continuaram as liminares, o julgamento Thiago, da... você consegue compartilhar novamente o seu slide, que na queda ele saiu, tá? Consigo, só um minutinho. Pronto. Deu certo? Deixa eu botar modo de apresentação aqui. Aqui, primeira reação legislativa da Lei 13.364, né, de 2016, continuaram as liminares do Tribunal de São Paulo e do Paraná, proibindo as práticas equestres. Houve o julgamento da DIN, né, depois do julgamento da DIN é que realmente foi uma chuva, uma enxurrada de liminares no Paraná e em São Paulo, né, proibindo várias práticas equestres, todas as práticas equestres. Interessante é que quando eles não proibiam totalmente as provas, eles diziam assim, não, vocês podem realizar as provas, mas vocês não podem usar sela, vocês não podem usar os bridões, as gamarras e nenhum apretexto. Quer dizer, nós vamos utilizar o cavalo como? Como é que nós vamos guiar o cavalo? Essa era a pergunta que nós fazíamos. E houve a promulgação da emenda Constitucional 96, 2016, e mesmo assim continuaram várias liminares em São Paulo e no Paraná, inclusive aquela de 2020, que eu citei há pouco, é da cidade de Bauru, que revogou uma lei antiga que proibia rodeio, e o Tribunal de São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, declarou inconstitucional essa lei, né? E, como eu disse, o magistrado, o relator, diz que, embora exista essa emenda constitucional 93 e a lei 13.873 de 2019, né? As mesmas não seriam suficientes para proibirem as provas. E aí houve um recurso especial, né, recurso extraordinário dessa decisão, que chegou ao ministro Dias Toffoli, e eu vou comentar logo a seguir. Sobre os precedentes judiciais, importante, os precedentes judiciais aqui no Brasil, há uma discussão muito grande, discussão não, na verdade há um equívoco, né? Nós costumamos confundir precedente com jurisprudência. Jurisprudência é um conjunto de decisões tendentes a ser no mesmo argumento, mas que não são precedentes. Precedentes, ele é tomado através de um conjunto de decisões, ou somente em uma decisão. Na verdade, ele é tomado em uma decisão, em uma única decisão, apta a se tornar vinculante para todos o sistema jurídico, né, ali. Logicamente que os precedentes foram elevados à fonte primária do direito, né, obedecendo ali toda a hierarquia das leis que nós temos no Brasil, leis de jurisprudência, enfim. Os precedentes, principalmente, eles tiveram a sua origem no sistema do common law, principalmente na Inglaterra, ali onde existiam os feudos, né? E ali existiam os julgamentos através dos costumes, não baseados em leis escritas. Logo depois passaram por fim, para a Câmara de Winchester, né? E onde existiam os julgamentos baseados nos costumes, principalmente nos costumes regionais, né, nos costumes regionais daquelas localidades. Já na Civil Law, a grande diferença para a Common Law é que ela é proveniente do sistema romano-germânico, né, que é baseado em leis escritas. Acreditava-se, né, na verdade, acreditava-se que tudo que pode acontecer, nós podemos colocar na lei.
né, colocar no papel escrito e prever os fatos futuros que podem acontecer. Obviamente, com o passar do tempo, nós vimos que isso não foi possível, e por volta do século XX e do século XX, os dois sistemas começaram a se cruzar e ambos trouxeram, a Common Law trouxe alguns institutos para a Civil Law e vice-versa. O uso no Brasil dos precedentes não é um uso novo, né? Já existia em constituições passadas e também no artigo, no Código de Processo Civil passado, quando previa o incidente de uniformização da jurisprudência. Hoje ele está presente no artigo 927 e foi elevado pela emenda constitucional 45. Os principais elementos dos precedentes são a ratio decidendi e a ober dictum. A ratio decidendi é tudo aquilo que o magistrado utilizou, né, a parte principal do precedente, é o raciocínio que o magistrado utilizou para tomar aquela decisão. São todas as regras, todas as normas, os princípios que ele utilizou para chegar àquela decisão, e é isso que vincula o precedente. Já a ober dictum, ou apenas dicta, como chamam, são os argumentos secundários, né? Aqueles que andam em volta da ratio decidendi, mas que, mesmo que não fossem utilizados, não importariam para o caso, não mudariam o desfecho do caso, né? Geralmente, os precedentes eles saem de hard cases, né? Como diria do Dworkin, né? Os hard cases. Os hard cases são aqueles casos difíceis em que há ponderação de direitos, né? Que há alto grau de discricionariedade do juiz, e aí houve aquela discussão entre Dworkin e Hart, que infelizmente não faz parte do nosso trabalho por conta da metodologia, né? Mas geralmente eles trazem, nessas discussões, trazem princípios com elevado grau de abstração, né? E para sua resolução, Alexis já dizia, ou Alex, né, como diz alguns, já dizia que no conflito entre uma regra e um princípio, o princípio prevalece, mas num conflito entre princípios, um princípio apenas cede um pouco para que o outro princípio prevaleça naquele caso concreto e não nos demais. E aí, sim, vai se perceber nos julgamentos posteriores se os casos postos à apreciação são semelhantes àquele precedente fixado através da ratio decidendi. A superação de precedente pode se dar de duas formas, através do overruling e do distinguish. O overruling é a forma explícita. Só para você assim caminhar para a conclusão, tá? Por causa do tempo. Ok, eu estou com 26 minutos aqui, professor. Ok, mas já estou correndo. O overruling, né, que ele pode se dar de forma expressa ou de forma implícita. De forma expressa, quando o tribunal ele diz que ele não utiliza mais aquele precedente, e o distinguish quando o julgador entende que aquele caso posto em apreciação é diferente do caso que foi fixado no precedente. O desrespeito aos precedentes e à Constituição macula a supremacia constitucional, traz insegurança jurídica, instabilidade jurídica e social, abala a harmonia entre os poderes. E como já diria Dworkin, devemos, portanto, nos voltar a uma outra linha de argumentação a partir da democracia, que sustenta que instituições democráticas, eu peço venham aos senhores para ler, tal como o poder legislativo, tem mais probabilidade do que os tribunais de chegar a um resultado bem mais fundamentado sobre os direitos morais dos indivíduos, né? Na questão da discricionariedade, era muito poder envolvido na mão de uma pessoa só.
É interessante trazer também que Peter Haber trouxe a noção de que deveria, nesses casos, haver uma ampla participação social nesses casos de julgamento difícil, né? O que nós vimos nessa doutrina foi a adoção do Instituto do Amicus Curiae. Das nossas considerações finais, o sistema de precedentes tem a finalidade de conferir maior segurança jurídica, servindo para fortalecer o sistema jurídico da nação, trazer paz e desenvolvimento. A obediência aos precedentes judiciais também deve ser dinâmico, né? Na medida que, não, ao se tornarem obsoletos, não devem ser mais aplicados. Para isso, existem as técnicas de superação de precedentes, né? O precedente serve para trazer maior segurança jurídica, previsibilidade, cognoscibilidade, é um importante instrumento para evitar aquela jurisprudência lotérica que muitas vezes a gente tem no Brasil, principalmente no STJ, onde uma turma decide de uma forma, outra turma decide de outra forma, e o cliente precisa estar rezando para que a sua tese caia naquela turma que aplica aquela tese. O precedente fixado na DIN 4983 foi superado pela Emenda Constitucional 96 e pela Lei 13.364, né? E eu acredito ainda que foi nesse RE específico do ministro Dias Toffoli, 926.944, quando sustentou que a Constituição, a redação que foi dada pela Constituição no artigo 916, que dispõe que as práticas esportivas não são cruéis, né? Desde que registrada como bem de natureza imaterial, integrante do patrimônio cultural brasileiro, deve ser regulamentada por lei específica, né? E devendo assegurar o bem-estar dos animais envolvidos. E aí ele chama a atenção do Tribunal de São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo e do Paraná, dizendo que é insustentável destarte o posicionamento assumido pelo acórdão recorrido no sentido de proibir em absoluto a realização de provas de laço com fundamento do princípio da precaução e ainda segundo o peculiar entendimento da jurisprudência local, né? Ele chama a atenção sobre o peculiar entendimento da jurisprudência local do Tribunal de Justiça de São Paulo. E semana passada também houve um episódio igual, onde o ministro Gilmar Mendes também fez a mesma coisa, chamou a atenção em cadeia nacional. Observamos, de acordo com o voto do ministro Teori Zavascki, que o julgamento da DIN 4983 foi equivocado, pois o julgamento, o STF julga leis, não fatos. E a lei que foi julgada inconstitucional, ela não criava a Constituição e nem feria nenhum artigo da Constituição. Ela trazia mecanismo para melhorar a situação dos animais. E ali foi julgados fatos, foi julgado o esporte, a vaquejada, né? Tribunais de Justiça não podem ter opiniões isoladas, né, principalmente quanto ao STF, a Constituição Federal, por conta da supremacia constitucional e violação à separação de poderes, usurpação de competência, obviamente, o desrespeito à Constituição e às leis que alterem um precedente, afronta a tripartição de poderes, provoca insegurança jurídica, provoca instabilidade institucional entre aí o poder executivo, legislativo e judiciário, e o que nós não queremos, e a resposta, acreditamos que o pronunciamento judicial do ministro Dias Toffoli no RE 926.944 provocou, né, eu coloquei possa ter provocado, mas eu acredito que provocou um overruling, eis que reconhece a vigência da Emenda Constitucional 96 e da Lei 13.364. E assim eu encerro, senhores, deixando as minhas referências bibliográficas ao final. Muito obrigado, Tiago. Tá? Peço que ponha o fone no mudo, tá? Para não vazar o áudio durante a audição dos professores. Se os membros da banca concordarem, a gente poderia fazer
os três arguíam e, no final, o Tiago fazia as respostas. Se todos concordarem, pode ser o professor Rafael também, professor Tiago aqui na minha tela. Pronto. Pode ser. Pronto. Professora Pode ser, Juliana, Jean. como Pode membro ser, externo. Jean. Pronto. Então, a professora Juliana, como membro externo, começa, aí depois, aqui na ordem aqui da minha tela, o professor Rafael, e depois o professor Tiago. E daí, o aluno, Tiago, vai ter o tempo para responder. Não há um tempo regulamentar para a arguição, então fique à vontade para questionar, fazer as perguntas e questionamentos devidos. Professora Juliana, pode falar. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite feito pelo professor Jorge Enor para estar aqui hoje na banca do Tiago Leme. Dizer que é um grande prazer estar junto aqui aos demais professores da Ambra University, professores Tiago e Rafael. Dizer desde já, parabenizar o orientador, professor Jorge Enor, no acompanhamento e desenvolvimento do trabalho do aluno, que desde já adianto, fiquei encantada. Primeiro pela escolha do tema, eu acho que é um tema que trabalha, pelo que eu entendi, do que eu li, ele traz toda uma questão teórica à luz da análise de um caso concreto. Então, o Tiago, Tiago, depois, no devido momento, você me corrija se eu estiver errado, você trouxe a discussão do precedente, da superação do precedente através do overruling, através da análise de um determinado caso concreto que envolve aí a questão dos maus tratos aos animais. Meu marido também anda a cavalo, então também tenho muito apreço. E a hora que eu li, eu falei, nossa, porque o Gel sabe, Eu falei, será que ele me chamou por conta disso? E já tive a oportunidade, até por conta de uma aluna interessada no tema, porque poucas pessoas estudam, essa questão dos maus tratos aos animais. E na época, uma aluna, depois ela desistiu, infelizmente acabei não orientando ela nesse trabalho, mas acabei comprando obras sobre o tema, que também são dificílimas, Eu fui olhar também na sua pesquisa bibliográfica, o que você tinha utilizado também para trazer a questão, porque eu falei, é um grande desafio, quando se trata desse tema. Então, desde já, os meus parabéns. E nessa tarefa, de professora arguidora, então eu preparei algumas perguntas, algumas relacionadas a algumas dúvidas que eu fiquei na leitura do seu trabalho. Se eu puder vou começar pela crítica, depois eu amenizo, Tiago? Eu acho que em alguns momentos você acaba sendo repetitivo, Então talvez por uma futura revisão, se você tem a intenção de publicar, eu organizaria um pouco melhor as ideias em termos de análise do caso concreto e a questão interpretativa e mesmo a questão relacionada aos precedentes e a sua superação. Eu acho que pode facilitar um pouco mais a leitura. Então, tem algumas perguntas relacionadas a algumas dúvidas que eu fiquei e algumas de natureza reflexiva em cima do seu tema que me despertaram pessoalmente. Então, a primeira pergunta, aqui no Brasil, considerando essa diferença que você falou entre o próprio common law, a civil law, e o fato do Brasil ele seguir e caminhar em direção da civil law, como que se dá a adoção do precedente, O fato de a gente adotar algo que vem da doutrina estrangeira, e até mesmo as próprias técnicas da superação, o overruling, o distinguishing, isso traz algum tipo de insegurança jurídica, porque você bem colocou, quando a gente pensa na questão do common law e da possibilidade de julgamentos diferentes em cima de um determinado caso, isso traz uma certa insegurança. Então, se eu cair com a turma tal, eu consigo isso, se eu cair com a turma tal, eu sei que eu vou colocar aquilo. Então, trazer esse instrumento da common law do precedente ajuda a gente a garantir maior segurança jurídica?
né? E mesmo que sim, né, quais são os desafios em busca dessa segurança jurídica? Uma segunda pergunta, no caso do overruling, você mencionou, né, a relação entre o legislativo e o poder judiciário, principalmente na análise desse caso em específico. Então, no caso do overruling, há um desequilíbrio neste caso na relação entre os poderes, porque você afirma que sim, e na sua fala você afirmou que sim, né? Não tenho dúvidas quanto ao seu posicionamento em relação a isso, mas você poderia melhor explorar aonde que está esse desequilíbrio, né? Aonde fica o incômodo nessa relação entre legislativo e judiciário? Uma terceira pergunta, você explica de forma bastante cuidadosa os votos dos ministros na ADI 4953. Então, você explora, né, os argumentos utilizados por cada um dos ministros individualmente. A decisão final, né, que aponta para análise de constitucionalidade, ela chega a ser uma soma desses votos ou ela, na verdade, ela tem uma argumentação própria e apenas, né, a conclusão final ela é comum a eles em termos da análise de constitucionalidade. Não sei se eu fui clara, então, se eu pudesse melhorar um pouco, essa minha pergunta ela gira em torno de uma preocupação que nós temos em relação à atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, se temos um Supremo Tribunal Federal ou se temos 11 Supremos Tribunais Constitucionais. Então, na análise desse caso concreto, da ADI 4953, nós tivemos 11 tribunais ou uma decisão que afinal seja, né, a decisão do Supremo Tribunal Federal. E, por último, eu concordo com você que vivemos um momento de insegurança jurídica em razão dos desafios para apontar limites na realização da interpretação da Constituição. Então, no seu entendimento, o que nós poderíamos melhorar em relação a isso para oferecer limites que tragam uma maior segurança jurídica na interpretação da nossa Constituição? Então, desde já, agradeço e parabenizo o candidato. Passo a palavra para o professor Jorge Henor. Obrigado, professora Juliana. Felicidade de tê-la aqui na banca, como já disse. Passo agora a palavra para o professor Rafael Ders para o lição. Boa tarde novamente a todos, especialmente a professora Juliana, parabenizando já pelo dia de hoje, né, o Dia Internacional da Mulher. Também saúdo os colegas, né, meus colegas da Umbro University, professor Jorge Henor, aqui orientador, né, parabenizo pela orientação, pelo trabalho. Professor Tiago, né, também pela participação já desde a qualificação, né, nós estamos avaliando o trabalho realizado. E também ao Tiago, né, o Tiago Paes Leme foi meu aluno também na disciplina, né, do mestrado, em que nós estudamos exatamente a teoria dos precedentes, né, teoria do direito, teoria da argumentação e teoria dos precedentes. E, casualmente, né, o tema do trabalho realizado toca, né, a disciplina que nós tivemos juntos. Tá? O tema é um tema muito interessante, né? É um dos temas desafiadores que nós temos hoje em relação à interpretação constitucional, me parece. Né? É um caso a ser estudado, né, em função dessas idas e vindas, né, em relação ao que prevalece, né, essa posição que vem sendo reiterada pelo Poder Legislativo, né, finalmente com uma emenda constitucional, e decisões reiteradas em sentido contrário, né, de tribunais estaduais, né, de
certas jurisdições, de tribunais estaduais, inclusive em tribunais superiores. Então, há uma tensão, um conflito, me parece, entre poderes. Em última análise, né, é um caso realmente a ser estudado, o caso dessas manifestações culturais que envolvem algum tipo de alegado, né, maltrato a animais. São dois valores importantíssimos, né? Talvez por isso a tensão e o conflito que se estabeleça. A gente tem, de um lado, né, a proteção aos animais, a proteção ao meio ambiente em geral, mas aos animais de forma mais específica. Hoje a gente tem toda a discussão sobre, inclusive, a pessoa animal, né, a dignidade animal, e isso vem numa certa evolução, né, essa consideração pelo direito dos animais, né, a tal ponto que alguns defendem justamente a personalidade, né, a categorização do animal a partir da categoria de pessoa, né? Outros defendem uma categorização intermediária entre coisas e pessoas, né? Dos seres sencientes, que nós temos, inclusive, em algumas legislações. E de outro lado, né, também algo que é de extrema importância, né, numa comunidade, que é justamente a sua cultura, né, a preservação da sua cultura, das suas manifestações culturais. Então, essa tensão ela acaba refletindo, me parece, que essas idas e vindas que nós temos em relação à jurisprudência, que foi analisada pelo Tiago, e também, né, a atuação do Poder Legislativo, né, promulgando leis, inclusive uma emenda constitucional, como foi analisado, a emenda constitucional de 96, como foi analisado pelo Tiago. Bom, Tiago, eu vou fazer algumas considerações, como, né, eu tenho contato contigo desde a disciplina, mas também na qualificação. Eu acho que tem o tema é muito interessante, né? A gente vê a paixão que tu tens pelo tema, até por te envolver, né, nessas questões diretamente, com a participação nos rodeios, e como a gente sabe, né, em várias oportunidades tu manifestaste isso, pela tua manifestação também, a atuação como advogado, né, como profissional, envolve essas questões. Então, a minha manifestação ela é no sentido de contribuir, né, para o teu trabalho e também para as tuas análises futuras, tá? Eu acho assim, eu queria conferir contigo se tu fizeste uma revisão final de formatação, tá? Porque eu encontrei várias questões de formatação e em relação a isso, às vezes é até melhor, né, contar com uma terceira pessoa, às vezes até contratar uma terceira pessoa que possa fazer essa análise no detalhe, né? Porque são várias coisinhas que eu notei no teu trabalho que podem ser melhoradas, que me parece que ficaram, né, ficaram a dever, né? Pelo menos no trabalho que eu analisei e recebido agora em fevereiro. Então, vou pegar alguns exemplos, tá, do que eu anotei. No resumo, a palavra Constituição vem com letra minúscula, tá, em mais de uma vez. Tá? Então, cuidar isso. Tá? As citações, tá, uma coisa que eu acho que a gente até falou na qualificação, mas aqui no trabalho voltou também, muitas citações, né, diretas, extensas, e as citações com uma formatação que me parece que tu pode tornar elas um pouco mais acessíveis, né? Até pelas regras de formatação dos trabalhos. Por exemplo, espaço simples, né? Eu notei que elas estão em espaço no e-mail, né? Espaço normal, espaçamento normal. Eu também, assim, em relação ao teu sumário, né? Eu acho que tu incorporaste um pouco do que a gente falou na qualificação, né? Trouxeste o problema, inicialmente o problema, né? Eu acho que isso foi interessante, foi falado no precedente depois para analisar os casos. Eu acho que tu podes começar primeiro
alterando os títulos. Tá? Eu acho que o título só, a ação direta de constitucionalidade numerical, ele é um título que fica aquém do capítulo em si. Né? Tu pode colocar exatamente o caso tal, julgando a constitucionalidade da vaquejada. Né? E eu acho que os títulos ficaram, né, como eu poderia qualificar, ficaram restritos, né? Poderias trabalhar eles de forma mais criativa, inclusive para chamar a atenção do teu leitor. Então, acho que poderias também revisar, né, essa questão dos títulos. Eu acho que a ordem ficou interessante, né, essa ordem, né, de analisar primeiro as questões que envolvem o problema em si, né, os casos a serem analisados, e depois adentrar numa teoria dos precedentes para pensar esses casos. Eu acho que ficou melhor estruturado, mas eu te diria o seguinte, também na formatação dos parágrafos, não, dos capítulos, é interessante que pelo menos tu abras 2 subcapítulos para cada capítulo, entendeu? Ou então deixe só o título do capítulo. Então, só não colocar 13 ou 2 e 2.1 só, 13 e 3.1 só. Tá? Colocar o 2, 2.1, 2.2, 3, e na medida do possível, né, de forma assimétrica, né, 3.1, 3.2 e 4, 4.1, 4.2. Então, ter esse cuidado da simetria, né, de abrir, ou então, né, utilizar só o título principal, né, o 3, o 4, o 2, o 3 e o 4. Tá? Que mais que eu anotei aqui, Thiago? Também ainda uma questão em relação à formatação em geral, mas a forma de apresentação do trabalho, e eu notei isso principalmente no capítulo dos precedentes, tá? Foi em algumas situações tu utiliza a metodologia autor-data, né, de referência, e em uma outra situação eu não encontrei a página, tá? Isso para mim é muito importante. Eu sou crítico, e aí talvez seja uma posição minha como pesquisador, né? Eu me incomodo quando vem a citação sem a página, né? O autor e a data só. Então, escreve lá, né, um determinado ponto no desenvolvimento do seu parágrafo, e aí vem a referência, autor-data, e sem a página. Mas se eu como pesquisador vou atrás da tua referência, né, querer aprofundar a minha pesquisa, isso vai me dificultar. E eu vou te dar um exemplo, tá? Na página 63, lá tem Van Beer, 2010. Tá? E aí não só isso, eu vou ter que ir atrás na bibliografia do Van Beer, vou ter que buscar o livro do Van Beer da bibliografia, e eu vou ter todo o livro, né, a ser analisado para tentar relacionar com aquela referência que tu estás trazendo. Então, eu vi que em vários outros momentos tu colocas, né, a página, né, eu acho que isso é importante, mas em algumas faltaram. O exemplo que eu encontrei essa da página 63, né, da citação Van Beer 2010. Né? Em relação aos precedentes, eu acho que realmente a análise da teoria dos precedentes ela é bem interessante, até porque existe toda aquela discussão que a gente já falou aqui sobre a aplicação dos precedentes, né, no direito brasileiro, já que a nossa tradição não é de nada, a nossa tradição é da civil law, né, da tradição romano-germânica. A gente não tem uma tradição de precedentes no mesmo nível, né, dos países da common law, obviamente. Nós estamos, de alguma forma, recebendo essa influência nas últimas décadas, a tal ponto que existe toda uma discussão sobre a vinculação dos precedentes. Tá? Então, nós sabemos que tem parte da doutrina que se posiciona no sentido de que, na verdade, no sistema brasileiro, os precedentes ainda não vinculam. Aí mesmo alguns que dizem, bom, mas se entendermos que vincularia em relação ao processo civil, né, as questões, por quê? Porque a disciplina dos precedentes em si está lá no Código de Processo Civil, né? Claro, sem falar aqui de figuras afins, né?
como as súmulas vinculantes, né, e outros institutos que nós temos. Mas a gente sabe, né, e de certa forma tu colocaste no teu trabalho isso, que essa trajetória ela vem num crescente, né? Ela vem desde a década de 60, com posicionamentos do STF em relação a essas súmulas, e depois com a própria alteração do sistema a partir da Constituição. A Constituição já estabelece formas de controle constitucional, né, concentrado, e ao longo do tempo, né, vários institutos nesse sentido, né, não só do precedente do Código de Processo Civil, mas também a figura da repercussão geral, né, entre outras. Tá? Então, isso é uma preocupação no direito brasileiro e uma preocupação muito importante, justamente por esse problema que foi mencionado, que é o da justiça lotérica, né? A professora Juliana mencionou bem aqui. A gente tem, às vezes, né, o grande problema no Brasil, que é ter que torcer para verificar qual vara vai cair o nosso processo, ou qual Câmara, né, vai julgar, né, o nosso processo, para ter a sorte de ter uma decisão num outro sentido. E isso é o avesso do Estado de Direito, né? O Estado de Direito é o Estado do governo das normas, em que a regra é clara, não querer, trazendo a brincadeira aqui dos comentários do futebol, né? Mas a regra deveria ser clara, né? A norma clara para que nós possamos pautar as nossas ações de acordo com essas normas do sistema, né, que são previamente estabelecidas e que possam guiar as nossas ações, e isso é o Estado, né, de Direito, Estado do governo das normas e não o Estado do governo das pessoas, né, da arbitrariedade. Né? E a justiça lotérica ela abre esse espaço para uma discricionariedade extrema, para, de certa forma, a arbitrariedade. Porque a decisão parece uma questão de opinião. Né? Eu tenho a minha opinião, o outro juiz da vara do lado tem a opinião dele, o terceiro juiz pode ter uma terceira opinião. Né? E o nosso sistema, né, estaria, de certa forma, concorde a isso, acho que já foi mais concorde a isso, né? Mas me parece que é o avesso do Estado de Direito. Então, a uniformização ela é algo importante para o Estado de Direito. E o problema que tu trouxeste é um problema que é muito significativo nesse sentido. A gente não pode ter essa atenção ad infinitum, né? Nós estudamos isso lá com o McCormick também, né? Chega uma hora que tem que ter um tribunal para decidir, né, em última instância. E mais, esse tribunal de última instância ele tem que se guiar num sistema de tripartição de poderes por aqueles que têm primazia pela definição das normas, que é o poder legislativo. Então, essa tensão, que envolve também uma tensão de valores caros à sociedade, né? Então, essa relação entre o social e o jurídico ela é bem interessante, ela chega, né, essa relação entre poder judiciário e poder legislativo. Eu acho que o teu trabalho trouxe isso de uma maneira muito interessante. Né? Eu acho que o teu trabalho ele pode ser aprimorado nessa formatação, inclusive para eventuais publicações que tu queira fazer. Né? Eu acho que tem aí um certo lapidar, aí um aprimoramento que tu podes fazer, mas o tema é muito interessante. Mas eu deixaria uma pergunta para ti, ao final, que é justamente essa definição do problema. Né? Se tu entendes que existe hoje, né, uma superação definitiva da questão, ou seja, o STF se posicionou de forma clara, né, pela constitucionalidade, e aí a gente até é algo, né, que muitas vezes soa estranho, né, a constitucionalidade da emenda constitucional, né, mas o STF hoje ele segue efetivamente o que estabelece a emenda constitucional número 96 e a lei 13.364, né? Isso está consolidado, né, no âmbito do STF por uma maioria. Né? Eu fiquei um pouco na dúvida sobre isso, né? Ou se é mais uma posição
do Dias Toffoli. Esse ponto final, que eu acho que ficou um pouco aberto, na minha visão, que tu poderias... claro, tu podes responder agora, né, no sentido da tua compreensão sobre isso, né, e aí não daquele que, né, do esportista, daquele que participa dos eventos, ou do advogado, né, das associações, mas a tua opinião de pesquisador, né, se o mestre, né, agora quase mestre, Tiago, né, e daqui a alguns instantes, provavelmente mestre, se tu entendes que há uma posição definitiva ou, de certa forma, ela ainda não está plenamente consolidada. Né? É isso que eu queria saber da tua parte. Né? Se houve essa consolidação de uma posição, né, seguindo a emenda constitucional número 96, ou não, existe uma manifestação do Dias Toffoli, mas eventualmente ela não é plena, né, a se determinar uma pacificação da questão. Então, seria a minha única pergunta, e te deixando, então, essas várias recomendações. A principal delas é dar uma refinada, um cuidado último na parte da formatação, revisar um pouco também aquela estrutura. Eu gostei da estrutura geral do sumário que tu alteraste, mas eu daria ainda uma pensada sobre exatamente, né, os títulos dos capítulos, como a gente viu, e, eventualmente, os subcapítulos. Tá? Então, seriam essas as minhas considerações. Mais uma vez, obrigado, né, a ti, né, e ao professor Jorge Agenor pelo convite. Eu agradeço, professor Rafael, pela participação e pelas considerações aqui na banca. Passo agora a palavra para o professor Tiago Odon, pelo tempo que acha necessário fazer a arguição. Professor Tiago, tem a palavra. Professor, obrigado. Já aproveito para agradecer o convite, professor Jorge Agenor. Já cumprimento aqui a professora Juliana Bastos, professor Rafael Dresch, meu xará, o aluno Tiago Virgínio, foi meu aluno também durante o curso da Ambra. Parabéns aí, Tiago, pelo trabalho. Realmente é um tema apaixonante e provocante, né? É uma novela, eu gosto até de dizer que eu vejo praticamente um dilema do prisioneiro entre juízes e políticos aí nessa questão, né? É um tema muito interessante e, assim, traz algumas reflexões. Eu vou compartilhar com você algumas coisas e a gente já conversou na banca de qualificação, né, sobre o trabalho e tal. Eu não vou esticar muito. Eu gostei muito do uso que você fez do Dworkin no trabalho. Acho que foi bem adequado, né? Foi um autor que eu gosto bastante. E eu vou direcionar um pouquinho meus questionamentos para isso, para esse lado do Dworkin, que eu acho que você usou ele bem, e até ver como também você vê, aprofundar um pouquinho, ver como você vê mais a questão. Por exemplo, a gente tem aqui um embate bem interessante, vendo o judiciário de um lado, legislativo do outro, né? Estou chamando de juízes e política. Um lado focando na questão dos animais, crueldade dos animais, meio ambiente equilibrado, e o outro lado focando na prática desportiva, na manifestação cultural, né? Então temos aí um choque, né, aparentemente, que não se resolve, dada essa novela toda que você descreveu muito bem no trabalho, né? Temos decisões de tribunais estaduais, veio uma lei que não resolveu, as decisões continuaram, veio uma emenda constitucional, não resolveu, e as decisões tribunais estaduais continuaram. Então, sempre elas atacando aquilo que a emenda constitucional criou, que é uma presunção, né? A emenda constitucional 96 criou uma presunção jurídica. Olha, não há crueldade se houver, né, se for uma prática de manifestação cultural. Não há crueldade, é uma presunção. Aí vieram os tribunais, né, do Paraná, de São Paulo, dizendo, olha, essa presunção aí a gente derruba porque há evidências fáticas de que há crueldade com os animais, né? Então, até uma dessas decisões que você trouxe fala assim, há evidências de que há maus tratos, tá? Ou seja, um embate entre presunção e fato, né? O tribunal está atacando justamente a decisão política do parlamento de ver isso como uma presunção e foi derrubando isso em várias liminares, como você bem colocou no trabalho. Aí vem uma grande questão, assim, minha primeira pergunta para você seria
Dado isso, quer dizer, a política decidiu, olha, isso aqui é uma presunção, nós temos o parlamento, os deputados e senadores têm um mandato popular, né? Juízes não recebem votos, mas nós recebemos votos, nós estamos aqui, nós somos a caixa de ressonância da sociedade, né? Como disse Montesquieu, somos a caixa de ressonância da sociedade, ó, isso aqui é uma presunção jurídica, não há crueldade com os animais se é uma manifestação cultural da sociedade, ponto. E vem o judiciário, olha, isso não é, vamos derrubar essa presunção. Né? Dizendo aqui, né, a lei não vai, o artigo 5º da Constituição fala, a lei não excluirá do Poder Judiciário ameaça ou lesão a direito, né? Não é bem como o judiciário vê isso. Aí a pergunta que eu te faço assim, você vê, dado que já existe uma decisão política sobre o assunto, fechada numa emenda constitucional, na Carta Constitucional, como você vê a legitimidade do Poder Judiciário se imiscuir e interferir nessa decisão política, né? É legítimo ele entrar e dizer, olha, essa presunção jurídica ela não vale, porque nós temos evidências fáticas de que há crueldade. Quer dizer, ele realmente derruba a presunção política feita pelo parlamento. Então, queria entender como você vê a legitimidade do Poder Judiciário de entrar nisso, né? Se isso tem muito a ver com o Estado de Direito que a gente vive. Essa é a primeira questão, né? A primeira provocação é essa. A segunda provocação é que você cita muito bem lá a doutrina da responsabilidade política, do Dworkin, né? Assim como os agentes políticos, os juízes também devem seguir uma doutrina de responsabilidade política, né? Ou seja, eles devem decidir de forma coerente, com uma teoria política, que embase não apenas suas decisões atuais, como suas decisões no futuro, né? Tem que ter uma segurança jurídica no tempo, né? Uma moralidade institucional, como o Dworkin diria, né? Então, essa responsabilidade política. Aí, várias dessas decisões você cita lá que elas se baseiam no princípio da precaução, né? Para as decisões, princípio da precaução. Na minha visão, é um princípio horroroso, né? O Kessenstein critica muito isso, né? Porque ao mesmo tempo que você protege, no caso aqui, os animais de riscos potenciais, ao mesmo tempo, ao arguir a precaução, você está criando outros tipos de riscos, que é o risco ao desemprego das pessoas envolvidas nessas práticas, risco às economias locais, etc., né? A partir do momento que você automaticamente se preocupa com determinados riscos, você automaticamente está criando outros, né? Por isso que vários autores falam que esse princípio da precaução ele é horroroso, ele não é guia para nada, né? Então, baseado nisso, né, nessa questão, como é que você vê o uso desse princípio da precaução de forma tão reiterada pelos tribunais estaduais diante dessa doutrina da responsabilidade política do Dworkin, que você cita no trabalho, né? E outra coisa, o terceiro ponto, né? Como eu coloquei assim, nós temos aqui um choque, né? Política de um lado, juízes do outro, visões diferentes, uns focando a crueldade contra os animais, meio ambiente equilibrado, o outro lado focando manifestações culturais, prática esportiva, sociedade, né? São visões aparentemente que não se encaixam, né? Há uma clara disputa de poder aí, né? Disputa de poder dos dois lados, um lado tentando avançar de uma forma, o outro tentando avançar de outra forma, e estamos até hoje numa situação meio indefinida. Essa pergunta acho que tem a ver com uma pergunta que a professora Juliana fez. Colocado isso, né, esse embate, princípios em choque, visões de mundo diferentes, valores ponderados de forma diferenciada, o peso dado de forma diferenciada de um lado para o outro, aos valores envolvidos. O overruling, essa técnica do overruling que está os precedentes, é a base disso, que vem do common law, vem dessa ideia de governo de juízes. Realmente isso é útil para o nosso sistema, né? Quer dizer, o overruling, essa técnica e esse uso dos precedentes não ajudou até agora, né? Na novela que você colocou aí no trabalho todo, quer dizer, é toda uma técnica que vem de fora, né? A gente importou, mas ela não ajudou a resolver o problema, né? Então, na sua visão, realmente esse uso do precedente é adequado para o nosso sistema?
o nosso civil law aqui no Brasil, né? E por último, quarto, para a gente fechar aqui, você deu algumas soluções práticas possíveis para resolver o problema. Solução 1, né? Você usou lá o do working. Olha, o do working nesse embate é melhor a política decidir. Numa democracia, a gente vive num sistema democrático, é melhor a política decidir e o tribunal ele tem que, né, se colocar para trás, ó, a política decide. Então, solução 1 seria os tribunais estaduais diriam, olha, a política decide, é a emenda constitucional 96. A gente não vai entrar no mérito, né? O 2, o STF faz aí o express overruling, como você falou, né? E resolve a questão. Ou você também trouxe rapidamente no trabalho uma terceira possibilidade de você fortalecer o Instituto do Amicus Curiae, do Peter Haberle, né? Não sei se você viu isso como uma solução. Então, desses três caminhos que eu coloquei, qual que você acha que realmente é o principal? Ou os três são relevantes, os três devem caminhar juntos? Enfim, né, numa proposta mais prática, como é que você vê essas três soluções caminhando aí? É isso aí. Tiago, obrigado, professor. Parabenizo você também pela orientação, né? Orientação precisa. Aproveito também para ratificar os comentários do professor Rafael. Acho que vale a pena, Tiago, você ver uma terceira pessoa para fazer uma revisão geral de forma e português do trabalho. Acho que vale a pena ter um terceiro olho aí olhando o trabalho de uma forma geral. Acho que vale a pena, tem vários probleminhas ali de digitação, de forma tal, o professor Rafael já falou de vários deles. Acho que vale a pena você fazer uma revisão geral do texto. É isso aí. Professor Georgenor, muito obrigado. Juliana, um prazer conhecê-la. Rafael, bom revê-lo. Obrigado, pessoal. Obrigado, professor Tiago, pela participação mais uma vez. Tiago, meu orientando, a palavra é sua, tá? Vamos falar em princípio, em termos de 30 minutos, acho que é mais que suficiente para responder, tá? A palavra é toda sua. Ok. Primeiramente, professores, eu, embora seja atleta, advogado, né? Tenho advogado, né, em algumas causas nesse sentido, eu me distanciei e procurei me distanciar ao máximo dessas questões de paixão e de questão pessoal para trazer à tona a questão científica somente. Então, somente a questão científica, não trazendo as minhas opiniões pessoais, embora as tenha, né? E procurei ao máximo trazer, enquadrar o que nós temos de doutrina e o que poderia ser usado de doutrina para realmente resolver esse problema, né? Utilizei esse, como eu já disse, né? Utilizei por paixão, mas a paixão foi afastada no momento do cientista, né? Eu busquei utilizar todos os métodos científicos, afastando-me da paixão, se é que isso é possível, né? Que todo cientista que estuda alguma coisa porque ele está apaixonado por aquela coisa, senão não tem graça o estudo. E aí, começando os questionamentos aqui, eu vou começar pelo professor Rafael. Aí, em relação ao resumo, em relação a essas questões, professor, eu fiz várias revisões e realmente contratei uma pessoa para fazer, uma professora de português, ela fez essas revisões e, enfim, eu e o professor Jorge Onô fizemos várias revisões juntos e, infelizmente, a gente lê 30, 40 vezes e passa. Mesmo eu contratei e é bom a banca ter me chamado a atenção, porque
ingressarei judicialmente contra essa pessoa para me devolver meu dinheiro, pelo menos, porque eu fui chamado a atenção. Professor, sobre a formatação, professor Rafael, sobre a formatação, o senhor citou aí, pode ser que tenham outros erros, mas o senhor citou especificamente o espaçamento simples aí nas citações. O manual da AMBRA, recomendado, que eu utilizei, ele recomenda espaçamento duplo, por isso que todas as citações estão em espaçamento duplo. Inicialmente, no primeiro trabalho, no trabalho antes da qualificação, estavam em espaçamento simples. Talvez por isso o senhor tenha notado essa diferença. Houve uma mudança também aí nos quesitos da AMBRA, e a AMBRA exige espaçamento duplo em todo o trabalho. O único espaçamento, o único tópico que utiliza espaçamento simples, segundo o manual da AMBRA, são as notas de rodapé, que devem ser feitas em espaçamento simples, e a fonte deve ser Times ou Arial, certo? E abrir estruturas de tópicos, eu também concordo, eu gostaria de ter feito isso, porque eu acho que uma leitura de um tópico só, de um capítulo muito grande, ele se torna massivo e enjoativo, não dá tempo nem do cara, daquele... Quando a gente começa a ler um livro, a gente quer, né, que dê aquela pausazinha ali num tópico para a gente dar uma respirada, comer uma fruta, sei lá, ir ao banheiro, enfim. E eu concordo com o senhor, agradeço muito aí nessa questão. E também o senhor citou especificamente lá do professor Vambier, na página 63, lá na autor data, essas citações de autor data, esse uso de autor data, eu fiz uma revisão bem cautelosa e refiz várias vezes, foi passado no programa também várias vezes, a professora Camila me ajudou muito, e nessa citação específica, nessa questão específica que o senhor fala do professor Vambier, não é uma citação direta, né? É uma citação indireta, e aí eu não, pelo sistema autodata, eu não preciso necessariamente colocar a página, mas fica realmente para um trabalho mais aprofundado, eu concordo com o senhor que fica mais interessante colocar a página que o autor cita aquilo ali, para que um pesquisador da monta de Vossa Excelência possa ir mais a fundo nessas questões. Né? Outra questão que o professor Rafael também levantou é a questão da categorização, da elevação do direito animal, né? Do direito dos animais. E aí eu vou trazer rapidamente aqui um panorama de como é que nós estamos vendo isso. No Código Civil passado, os animais eram vistos como coisas, né? Ainda o são vistos como coisas, como propriedade, né? Mas no Código Civil passado eram vistos como semoventes, e agora já não são mais semoventes, já não há mais esse tratamento. E a Constituição, enfim, nós vivemos esse problema da questão ambiental, não é só referente aos animais, eu faço referência a isso no trabalho, no último capítulo, em toda a questão ambiental, né? Todos os países estão se comprometendo com as causas ambientais, e, obviamente, é inaceitável nos dias de hoje sofrimento, um ser humano causar sofrimento físico
a qualquer outro ser que não os animais. Inclusive, eu tenho uma filha de 18 anos que ela não deixa eu arrancar nenhuma flor porque ela acha que a planta sente dor e a planta é um ser vivo como nós. Ela entende, e com certa razão, que uma pessoa que mata uma árvore para construir um móvel é capaz de matar uma outra pessoa por um motivo fútil, porque uma árvore é um ser vivo, assim como nós somos seres vivos. E nós ainda não temos a tecnologia suficiente para saber se a árvore é um ser pensante, porque o animal é um ser pensante. Isso eu posso garantir. Posso garantir, professor Rafael, porque aqui agora já me distanciando da questão de pesquisador e trazendo para a questão pessoal, eu domo meus cavalos. E nossos cavalos de competição, de todo mundo que eu conheço mais de 1.500 criadores e que tem um plantel no Brasil de mais de 700 mil animais. Cada cavalo é tratado como um indivíduo. Ele não é chamado mais de é o bicho, acaba com o bicho, entendeu? Por exemplo, eu tive um cavalo agora, há pouco tempo, que eu aposentei ele porque ele chegou numa idade que ele deveria ser aposentado. Existe lei para aposentar cavalo? Não existe. Mas eu, por consciência, aposentei o cavalo. Né? Logicamente, ele não, o INSS não iria receber. Então, existe essa categoria de pessoas, existe essa tendência, na verdade, de pessoalização dos animais, e mais do que isso, existe já um movimento em andamento, até no Brasil, de trazer a grande maioria dos direitos fundamentais conferidos ao homem aos animais. Já existe esse movimento. Né? Nós podemos ver por questões penais, mudanças penais, e enfim. E a pergunta, acho que eu respondo os três aqui, se houve a maioria do STF no julgamento, ou se houve 11 tribunais em um julgamento. Na verdade, houve, a meu sentir, um julgamento, um tribunal com 11 ministros julgando de forma diferente. Aí, depois, logo no julgamento da DIN, houve isso, mas depois isso se modificou com a saída, com a morte prematura do ministro Theory, e enfim. E aí outras alterações, entraram outros ministros, e aí a gente pode ver essa forma isso acontecer de uma forma diferente. A professora Juliana perguntou como se dá a adoção do precedente no Brasil. A professora Juliana, professor Gama, está isso colocado na dissertação, o professor Gama explica que o Common utiliza o sistema de precedentes há pelo menos 1000 anos. Né? Eles utilizam o sistema de precedentes há pelo menos 1000 anos. Na Inglaterra, né? Ali nos países ingleses, né? Desde a época dos feudos. Então, há praticamente 1000 anos, e nós estamos utilizando os precedentes agora. E a maioria dos precedentes, a maioria da teoria dos precedentes que nós pegamos, doutora, elas vieram do direito estadunidense,
assim como a nossa Constituição Federal. Ela é quase que uma cópia da Constituição americana em alguns pontos, né? Aquela Constituição mais liberal, mais garantista. E aí, nesse sentido, a adoção da teoria, primeiro da teoria dos precedentes no Brasil, ela foi feita numa grande coxa de retalhos, como nas palavras do professor Gama. A gente vai pegando um pouquinho aqui do que funciona, um pouquinho ali do que funciona, um pouquinho do que funciona e vai juntando. Então, nós começamos lá juntando o incidente de uniformização de jurisprudência, reclamação ao tribunal, enfim, todos esses institutos. Mas o precedente, na verdade, ele se dá no Brasil, de acordo com o artigo 927 do Código Civil, ele se dá com julgamento de uma ação. No caso, o nosso caso foi utilizada a ação direta de constitucionalidade. Quando são ações em controle de constitucionalidade, a decisão ela vira automaticamente um precedente. Quando o Supremo Tribunal Federal declara inconstitucionalidade ou constitucionalidade de uma lei, ela vira automaticamente um precedente. E quando se dá nos julgamentos, no STF, no STJ, né, RE e RESP, pode se dar nos julgamentos repetitivos, né, que esse é um importante tema, um importante instrumento que foi trazido, né, um incidente de demandas repetitivas, né, quando há muitas demandas repetitivas, o tribunal sobresta aquela decisão para que haja uma decisão e essa decisão seja aplicada a todos os casos. Isso ajuda a garantir a segurança jurídica, né? O embate entre o legislativo e o judiciário, que a professora Juliana também perguntou, e também foi a pergunta do professor Tiago. Como é que se resolve isso, né, na prática, né? Na prática, as decisões judiciais têm que ser cumpridas. Não tem como fugir, mesmo que o legislativo diga o contrário. Se há uma decisão judicial, ela deve ser cumprida. E aí, ela vai ser cumprida até que haja os recursos e, como disse McCormick, só vai ser resolvido isso até que haja a decisão final do tribunal competente, né, lá na frente. Infelizmente, as duas situações conflitantes é que, se há uma súmula do tribunal, do STF ou do STJ, e essa súmula é desrespeitada por um tribunal de primeira instância ou por um juiz de primeira instância ou tribunal de segunda instância, isso acarreta uma ação direta, né, que é uma reclamação direta ao STJ ou ao STF, dizendo que aquele tribunal está violando o seu precedente. Olha, temos aqui um tribunal violando o seu precedente. De outra forma, quando não é assim, quando o precedente é violado a caso, no caso concreto de uma pessoa, né, ou que essa pessoa precise, que essa interpretação da violação do precedente não seja tão claro, que ele precisa novamente que o tribunal veja e analise se aquela tese realmente é igual à do precedente. O que acontece? Ele vai ter que enfrentar toda a marcha processual até chegar ao tribunal que proferiu o precedente para resolver a questão.
Questão da professora Juliana também, se existe hoje no tribunal e nessa ação específica 11 tribunais ou um tribunal. Doutora, eu acredito que, infelizmente, eu não diria nem 11 tribunais, mas talvez 4 ou 5 tribunais e um tribunal pleno lá, que de vez em quando ainda dá uma salvada na segurança jurídica, né? E muitas vezes, para a população, isso traz insegurança jurídica e instabilidade institucional, mesmo julgando conforme as leis. E isso aí, respondendo o professor Tiago, se o uso do precedente é adequado nesses casos, por exemplo, que nós citamos, foi a derrubada da prisão em segunda instância, que juridicamente é válido, é uma teoria juridicamente válida, mas que causou uma instabilidade, causou e tem causado uma instabilidade política terrível no país por conta dessa situação da questão da prisão de segunda instância e a derrubada dos vetos lá do Tribunal do Paraná. A questão também que o professor Tiago falou, se há legitimidade do Poder Judiciário adentrar em uma decisão política feita pelo Poder Legislativo, tratando-se de que o tribunal, o Legislativo, ele trouxe uma presunção, né? Nesse específico caso. Vamos tratar especificamente do caso. Né? Trouxe uma presunção de que práticas com animais não são cruéis. Mas imagina o juiz está aqui na ponta e recebe uma ação com um laudo de um veterinário, o juiz não é veterinário, dizendo que a laçada a um garrote pode quebrar o pescoço do garrote na laçada. E aí ele utiliza o princípio da precaução com base nesse laudo para invalidar a prova. E aí o senhor me perguntou se eu acho legítimo isso. Eu acho legítimo. Eu acho legítimo. Só que eu também eu tenho uma ressalva no seguinte: eu não acho legítimo utilizar esses tipos de ações e esse tipo de laudo na véspera de eventos, né, com o fim específico de ludibriar o juízo, porque também tem laudos no sentido contrário. Então, antes de tomar a decisão, eu acho que, para aumentar a legitimidade do Poder Judiciário nas questões decididas pelo Legislativo, ele deveria abrir, antes de tomar qualquer decisão, o contraditório obrigatório do artigo 10 do CPC. Então, é isso em relação à questão do uso da política. Deixa eu ver o que mais aqui. O uso do princípio da precaução, observância, sim. E aí o professor também perguntou, o professor Tiago, aqui eu já terminando, né? O overruling. Ele me pergunta se o overruling, nesse caso, se o uso do overruling, nesse caso, ou em outros casos, precedente, é adequado. É o instrumento que a doutrina chama que é o instrumento adequado.
Só existe esse instrumento. Ou ele vai fazer o overruling, ou ele vai fazer o distinguish. E nesse caso específico, aí respondendo tanto o professor Tiago, como o professor Rafael, como a professora Juliana, nesse caso específico, houve sim o overruling express, na verdade, um express overruling por essa decisão do RE 92, e eu não me lembro o resto aqui, do ministro Dias Toffoli, principalmente porque ele já chamou a atenção do Tribunal de São Paulo, não tem tido mais liminares no Tribunal de São Paulo depois disso, mas em relação se está pacificada a matéria, eu entendo que ainda não. Eu entendo que essa matéria só vai ser pacificada de uma vez por todas quando do julgamento da ADIM 5271, que ataca a emenda constitucional 96. Porque lá nós teremos a decisão final. Se, obviamente, nós tivemos uma mudança substancial do tribunal, né? A maioria que votou a favor desse precedente aposentou, temos uma nova composição de ministros mais jovens, inclusive, e isso será levantado novamente no Supremo Tribunal Federal, e ali deverá haver um pronunciamento do Tribunal Pleno, no sentido de se é cruel essas práticas com animais ou não, se for reconhecida a violação à cláusula pétrea, né, da emenda constitucional 96 ter ferido o direito ao meio ambiente equilibrado. Então, assim, eu acho que ainda dependeremos desse pronunciamento final do STF no Pleno, nessa ação. Está para acontecer. Já tem muitos amigos curi também, é o que está atrasando mais essa ação. E aí eu acho que teremos a decisão final, e aí a decisão final satisfazendo, inclusive, o critério lá de McCormick, né? É isso. Eu acredito que eu tenha respondido todas as perguntas, e se não tiver respondido, eu peço a algum professor para se manifestar. Obrigado, Tiago. Os membros da banca estão satisfeitos? Alguém deseja fazer alguma outra pergunta? Eu estou satisfeito. Satisfeita, então, gente. Eu vou solicitar para que os membros da banca saiam da sala para a gente ir para a sala de deliberação. Tiago, logo mais nós retornamos aqui com o parecer, tá bom? Ok, professor. Melhor com o veredito. Até já. Até já. Ações serem feitas, basicamente na área da formatação, tá, Tiago? Basicamente feita algumas formatações, revisão de texto, e depois o o orientador para dar o ok final, mas a banca considerou aprovado o seu trabalho. Meus parabéns, foi um período longo, mas você demonstrou sempre a capacidade de superar e de alcançar seus objetivos. E, acima de tudo, você demonstrou uma grande paixão pelo seu tema. Tá? E, como eu sempre digo, se a pessoa não tem paixão por aquele tema, não adianta sentar para fazer um mestrado, doutorado, que você não vai conseguir. É muito complicado. E tu conseguiste chegar isso aqui, com essa aprovação. Meus parabéns, fico muito feliz de ver que você chegou. Deixo a palavra para os membros da banca, caso alguém queira fazer alguma ponderação. Tiago, parabéns, meu xará, aluno. A gente, né, eu lembro dos nossos papos lá nos fóruns presenciais. Fico feliz de vê-lo concluindo o curso, né?
trabalho excelente, você se desnudou as questões sensíveis do nosso Estado de Direito. Parabéns aí pela conclusão, foi muito bom. E descanso. Professor, eu só tenho a agradecê-lo. Já disse isso em outras oportunidades, que a sua disciplina foi uma das que eu mais gostei e mais aprendi. Inclusive, acabei de receber um convite para dar aula de filosofia do direito. Vou recusar porque eu não tenho tempo, mas eu me apaixonei extremamente pelo tema, né? E tanto é que usei o seu livro, o seu livro como Fiquei honrado de ser citado por você. Né? E como um dos livros mais importantes aí da questão. E não foi fácil, são temas sensíveis e de muita complexidade, na verdade, né? Dava para, se quisesse desmembrar isso em várias questões aí, mas eu me sinto muito honrado de ter sido avaliado por Vossa Excelência e espero encontrá-lo em Brasília aí ou em outros lugares para a gente tomar um café. Bora. Qualquer hora dessa, né? Apareça. Um dia eu quero ver você competindo aí. Opa, eu te mando o vídeo. Manda sim. Manda o vídeo, vou competir semana que vem. Olha, manda o vídeo pra gente. Inclusive, eu tenho, porque eu tenho várias fotos aqui e não convém compartilhar aqui, mas rapidamente aqui compartilhando. Esse aqui é meu filho competindo. Quando ele tinha 9 anos, hoje ele está com 17. Aí você vai dizer que um animal desse sofre maus tratos? Uma criança dessa montando? Assim, aí já é a questão pessoal, né? Enfim, eu não uso espora, não uso gamarra, não uso os apetrechos machucantes que os juízes tanto temem. Os meus animais todos sofrem comigo a doma racional. Tiago, deixa eu te perguntar uma coisa. Aqui no Sul, no Rio Grande do Sul, tu não encontraste decisões nesse sentido? Não tem, nem vai ter, porque aí nunca pode. Aqui não, aí aqui a não galera tem. É apaixonada, pô. Aí a galera é apaixonada. Isso e que eu ia te detalhe, dizer. só que aí no Rio Grande do Sul é outra raça, tá? Sim, aí sim. No Rio Grande do Sul é o crioulo, e a grande festividade daí é o grande campeonato de freio de ouro. Freio de ouro. E eu já fui, inclusive. Já foi? Que legal. Já participei. Aqui é bem importante. É importante, é lindo demais. É muito lindo. São os cavalos crioulos ali da região campolina, né? Que a campanha. Da campanha, que faz parte Uruguai, Argentina, Paraguai, parte do Paraguai ali, Rio Grande do Sul. Eu conheço um pouquinho dessas brincadeiras aí, né? Legal. Não, o Thiago, parabéns. Aproveitar aí para te dar os parabéns. Fizeste um belo trabalho, merecida aprovação. Tema difícil, né? Eu acho que esse é algo que tem que ser ressaltado. O tema é bem difícil, a gente não tem uma definição, né? A tua resposta final aí foi nesse sentido também. A gente não tem uma definição ainda plena, né, desse dilema, vamos dizer assim, né, desses valores em jogo, mas tu enfrentaste com muita bravura e dedicação, como o próprio orientador destacou, e está de parabéns, né, pela aprovação, né, mestre, e tem que seguir adiante agora na pesquisa. Vamos seguir. Assim, para mim foi muito... no começo, eu tive muita dificuldade, porque assim, eu sou tributarista, né? Sou civilista. Tem já essas duas especializações. Então, eu queria
seguir alguns caminhos. Mas tudo que eu procurava e me apaixonava, os temas que me apaixonam, enfim, ia ser sempre tudo mais do mesmo. E eu busquei algo que fosse completamente diferente e acabei nessa bomba aí para mim, que foi muito difícil. Muito difícil mesmo. Parabéns, parabéns. Parabéns também, Tiago. Foi uma honra poder participar da sua banca. Vou esperar, né, a publicação do artigo. Pode me mandar a hora que publicar, para a gente ajudar aí na divulgação desse tema, que é um tema muito importante. É Juliana de quê, doutora? O seu nome? Desculpa. Cardoso Ribeiro Bastos. Pode ser só Juliana Bastos. Pois, professora, ontem no meu Aras nasceu uma potra. Ontem eu fui ver ela, porque quando ela nasce, quando os nossos animais nascem, nós chegamos perto para eles sentirem o nosso cheiro e se acostumarem conosco, logo desde cedo, para o manejo, fica mais fácil. E como o nome da minha filha é Júlia, mais velha, essa potra será batizada com o nome de Ju, em sua homenagem, em homenagem a ela, tá bom? Depois eu mando o registro. Olha o prestígio, né? Depois eu mando a foto dela e do registro para a senhora. Tá bom? Com certeza, quero ver. Meu filho adora, ele também anda, meu marido anda, então vai ser uma grande alegria receber a foto. Tá, joia. Parabéns eu mando vir o professor Jorge Onu aí. Thiago, parabéns de novo, tá? E a gente depois comenta os ajustes, mas hoje é dormir o sono dos justos. Tá, joia, professor. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado aos membros da banca. Uma honra. Tá? Obrigado aos membros da banca. Bom resto de semana. Também. Bom resto de semana a todos aí. Bom. Boa semana, Ótimo pessoal. resto de semana a todos e obrigado a todos novamente. Tchau, tchau. Obrigada.